Por que existem extras nos quadrinhos? Você sabe? Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre os 3 motivos de existirem extras em uma edição. Será que é só para deixar ela mais cara? Será que é para arrancar dinheiro do leitor? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Só que antes, já deixa ali embaixo o seu joinha e também se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita. Mas agora, vamos lá. Por que existem extras nos quadrinhos? Para me ajudar nisso, eu vou pegar aqui 3 quadrinhos do Alan Moore e cada um deles vai exemplificar um dos motivos de existirem extras em uma edição. O primeiro desses quadrinhos que eu vou falar aqui é o Watchmen. Se você pegar essa edição de Watchmen da Panini, que é a edição definitiva, você vai ver que ela tem lá no final umas 30 e poucas páginas só de extras. E por que existem extras nessa edição? As edições definitivas, as edições absolutas, elas precisam desse material, porque elas são edições, como os nomes já deixam claro, que elas se propõem a falar mais da obra do que as outras revistas. Então você pega uma revista single issue de Watchmen, uma revista que saía mensal de Watchmen, você não vai ter tantos extras quanto você tem aqui. Por quê? Porque lá o intuito era você ter uma edição mensal para a pessoa ler de uma forma barata. E aqui você já tem um material mais de luxo, um material que se propõe a falar mais sobre a obra, fazer um compilado sobre diversas informações sobre ela. Às vezes essas informações são feitas pelos próprios roteiristas e desenhistas e às vezes nós temos textos aqui de outras pessoas falando sobre a obra. Então, o primeiro motivo para uma edição ter extras é para agregar valor à obra, para você agregar um valor intelectual para o material que vai estar compilado aqui e também para a editora conseguir agregar um valor maior e conseguir talvez aí uma margem de lucro mais interessante. Então o leitor ganha, porque ele está tendo material extra, na edição, e a editora também ganha porque ela consegue fazer uma edição mais caprichada, uma edição de luxo, uma edição que talvez eles tenham uma margem de lucro maior. Então esse aqui seria o primeiro motivo para uma edição ter extras. O segundo motivo, eu vou utilizar aqui a Liga Extraordinária 1898 da Devir para falar. Se você pegar aqui a edição, vocês vão ver que ela tem aqui uma parte da lombada branca e uma parte mais creme, mais escura. As duas edições que são compiladas aqui, elas estão só na parte branca, ou seja, você tem 200 e poucas páginas aqui só de material extra. E por que essa edição ela tem tanto extra? Porque, na minha opinião, o segundo motivo para uma edição ter extras é quando a edição pede os extras. É claro que aqui nós também podemos utilizar o que eu acabei de falar sobre o primeiro motivo, que é o de agregar valor intelectual e agregar valor para a edição. Só que aqui, os extras, eles fazem parte da história. Se você pegar, por exemplo, esses textos que o Alan Moore coloca aqui, todos eles expandem demais a história. Aqui, se você pegar o Almanaque do Novo Viajante, você expande demais a história da Liga Extraordinária que está aqui nesse livro e das Ligas Extraordinárias que vieram antes dela. Você expande a história do próprio mundo. Então eu acho que algumas edições elas pedem esses tipos de extras porque os extras fazem parte intrínseca da história que foi contada ali na parte dos quadrinhos. Se você pegar os intertextos lá de Watchmen, o Alan Moore ele já fazia um pouco disso. Ele colocava os intertextos entre as edições, ao final das edições, para falar um pouquinho mais, expandir um pouco mais do mundo de Watchmen, só que aqui em 1898 ele leva isso a um outro patamar. Então esse é o segundo motivo de algumas edições terem extras, é porque os extras fazem parte do material. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E para explicar o terceiro caso de existirem extras aqui no canal, e o terceiro caso de existir extras em uma HQ, eu vou falar aqui com o que aconteceu ao Homem de Aço, que também é do Alan Moore. Se você pegar essa edição, ela tem exatamente 128 páginas. Aqui a contagem, ela está em 128 e 129, 130, você vai falar para mim. Só que a contagem dela, a primeira folha, se você contar de trás para frente, a primeira folha é a página 3. Então a gente não tem a página 1 e a página 2. Então se você pegar 130 menos 2, 128. Você já vai entender por que eu estou fazendo essa conta daqui a pouco. Então nós temos aqui 128 páginas, sendo que nós temos apenas uma folha de material extra aqui no final. E por que eu estou fazendo essa contagem de páginas aqui? Porque a gente tem que entender um pouco sobre como são montados os cadernos que compõem um quadrinho lá na gráfica. Os cadernos, eles nada mais são do que um conjunto de folhas que é colocado dentro de uma HQ. Geralmente um quadrinho
Por exemplo, esse aqui, ó, ele é composto por vários cadernos. Se você olhar aqui na lombada, você vai ver que eles são vários caderninhos que são costurados e colados. Essa edição, especificamente, ela tem 8 cadernos de 16 páginas. E esse número 16, ele é muito frequente no cadernos. A maioria das editoras, a maioria das gráficas trabalha com cadernos de 16 páginas. O caderno ele também pode ser de 4 ou de 8 páginas, mas o de 16 é o mais comum. Continua comigo que você já vai entender por que eu estou falando tudo isso. Eu fiz até aqui um exemplo para vocês. Os cadernos, eles são montados dessa forma. Pega uma chapa de papel gigantesca e as folhas elas são distribuídas aqui, nessa forma bem maluca mesmo. Você vai ver que está aqui de ponta cabeça, um lado relativo ao outro, e aqui também nós temos os números todos de ponta cabeça um para o outro, todos fora de ordem. Você já vai entender onde que eu quero chegar. O que é feito lá na gráfica? Eles pegam essa folha gigantesca de quadrinhos, os quadrinhos são impressos aqui frente e verso, e são feitas dobras nesse papel. Essa é a primeira dobra, essa seria a segunda dobra e depois nós temos a terceira dobra. Isso aqui se transforma em um caderno lá na gráfica. Depois esse material ele é costurado, ele é colado e tudo mais, e por fim ele é refilado. O refil é quando é cortado aqui das beiradas a sobra do papel, tanto para alinhar os cortes, quanto também para desfazer a liga de papel que existe aqui em cima. Eu vou simular o refil com essa tesoura. Então, ó, tô cortando aqui, ó, tá vendo? E, ó, vocês lembram que era uma folha grande, eu fui dobrando e agora eu refilei. E agora quando você abre esse caderno, vai estar tudo em ordem, ó. Porque o jeito que ele foi montado lá no início facilita todo esse trabalho, entendeu? Toda a ordem dos cadernos, ela já fica certinha. E é por isso que nós temos cadernos de 4... Esqueci de refilar um lado aqui, gente. E é por isso que nós temos os cadernos de 4, 8 ou 16 folhas. Porque é mais fácil você trabalhar dessa forma, com essas dobraduras de papel. E depois você só refila. Então você não tem que ficar montando folha por folha, ter todo esse trabalho. Você só imprime tudo na folha, no layout certinho, depois dobra e refila. E eu tô dando toda essa volta para falar o quê? Não sei. Que os cadernos, eles precisam ter o número correto de páginas. Eles precisam ter as 16 páginas, se o caderno for de 16 páginas, né? Obviamente. Então, a maioria dos escritores, a maioria dos quadrinistas, às vezes eles não se atentam a esse detalhe. Então, quando chega uma edição na editora, eles precisam montar. E daí, por exemplo, aqui nós tínhamos 126 páginas de história, só que os cadernos são fechados em 128. Então não dá para você cortar 14 páginas de história. Você faz o quê? Coloca mais 2 páginas. E daí é que entram esses extras mais picadinhos que existem no final de algumas edições. Saindo aqui do Alan Moore, ó, se você pegar o Homem-Aranha do Straczynski, que eu comentei no outro vídeo, nós temos aqui no final 1, 2, 3, 4 páginas de extras. Justamente pelo mesmo motivo. Sobraram 4 páginas no caderno e eles precisaram colocar alguma coisa para tapar esse buraco. Algumas editoras, principalmente as de livros didáticos, deixam essas páginas em branco. Bíblia também tem muita página em branco no final. Tem editora que já taca logo uma propaganda aí e nem liga o que coloca. E tem editora que usa esse espaço para colocar um material extra. Então, esse é o terceiro motivo de existirem materiais extras em algumas revistas. É simplesmente para fechar o caderno lá na gráfica. A verdade é que muita gente não está ligada nesse lance dos cadernos lá nas gráficas. Eu mesmo fui aprender isso num curso que eu fiz na LabPub com o Cassius Medawar e o Guilherme Kroll, que era especificamente voltada para edição de quadrinhos. Então, eu espero que eu tenha conseguido transmitir aqui para vocês um conhecimento que não é tão difundido. Esse vídeo aqui foi meio aleatório, mas eu vi essa discussão outro dia em um grupo de Facebook e decidi trazer esse conteúdo aqui para vocês. Espero que você tenha saído mais informado desse vídeo do que quando você clicou no play. Se você já sabia desse lance aqui dos cadernos, comenta ali embaixo. Se você não sabia, também comenta ali embaixo. Diz ali o que você acha de extras em quadrinhos. E se você curtiu o conteúdo, deixa ali embaixo o seu joinha. Esse aqui foi mais um Soco Foguete. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.